Esse é um caso delicado aí que vem sendo discutido pelo meio jurídico também e pelo também os envolvidos em televisão, que é o caso de um humorista, né, o Melling, o Márcio Melling. Tem essa reportagem na nossa página do UOL. A juíza do caso Melling rejeitou um pedido de arquivamento por parte do Ministério Público e acabou marcando a audiência desse caso. Essa é uma reportagem da Adriana Negreiros, para quem quiser estar na nossa página todos os detalhes, mas só resumindo aqui, a Justiça do Rio não acatou o pedido do Ministério Público para arquivar a denúncia contra ele e marcou as audiências do caso para a primeira semana de agosto. O ex-diretor de humor da TV Globo é acusado por 3 mulheres, sendo 2 atrizes e uma editora de imagem, de assédio sexual no período em que ele era chefe delas na emissora. Esse caso ganhou muita repercussão porque elas deram entrevistas sobre isso e mostraram os detalhes de como era esse tipo de assédio, algo que ele sempre negou. E aí houve um pedido do Ministério Público, inclusive, para que isso fosse arquivado, né? E agora a Justiça não acolheu e marcou as audiências. Ele é acusado de assédio sexual e a acusação e a defesa serão ouvidas em dias diferentes e não haverá acariação. Na decisão, com data de 25 de junho, a decisão é da juíza Juliana Benevides de Barros Araújo. O pedido de arquivamento foi feito pelo promotor Luiz Augusto Soares no dia 28 de maio e nesse pedido ele alegou a inexistência de justa causa para a presente demanda. Um termo aí técnico, que é isso que eu quero jogar aqui com o professor Mairovich, para que a gente possa entender o que significa isso, o que o promotor pediu, o que a juíza decidiu e o que isso significa. A gente sabe que casos de assédio sexual são casos difíceis aí para a justiça decidir. Às vezes vai para um lado, às vezes vai para outro. Como é que o senhor analisa essa decisão da justiça agora, professor Mairovich? Tecnicamente, eu não vou entrar no mérito se houve ou não assédio, tecnicamente a decisão da juíza está corretíssima. E por que está corretíssima? Porque já existe um processo, já existe uma denúncia recebida. E o Supremo Tribunal Federal, numa jurisprudência muito antiga e que se repete, é constante, é remansosa. O que diz essa jurisprudência solidificada no Supremo? Que o juiz não pode dar habeas corpus contra ato dele mesmo. E o que o promotor fez na realidade? É, botou, embora não tenha usado o nome, mas esse é o objetivo, o rótulo é facilmente identificado. O que ele diz? Ao alegar falta de justa causa, falta de razão para se prosseguir isso, onde a causa do pedido do Ministério Público de processar não tem mais fundamento, não tem mais razão, a causa do pedir antes era justa e agora é injusta. O que acontece? Ele, na realidade, impetra um habeas corpus e o Supremo entende que juiz de primeiro grau não pode dar habeas corpus ou por provocação, onde ele é a autoridade coatora, porque ele mesmo recebeu a denúncia. Então, isso é caso para habeas corpus no tribunal e não perante o próprio juiz. Isso o juiz não pode também por ato próprio e nem por provocação, quando ele é a autoridade coatora, porque ele recebeu a denúncia, ele instaurou o processo. Então, tecnicamente, é isso que aconteceu e a juíza agiu bem. Tá aí. Vamos acompanhar então como é que vai ser esse julgamento, essas audiências, né? Fala, Sakamoto. Eu acho que tem um ponto interessante, né? Eu também não estou fazendo para julgamento, mas este caso é um caso que precisa ser visto acompanhado com atenção, né? Este é um dos primeiros casos. Eu conversei com algumas pessoas que estão acompanhando, advogadas, né? Isso que é uma das primeiras vezes que uma pessoa considerada midiaticamente poderosa,
né, ela senta no banco dos réus por assédio sexual. Né? E aí o pessoal até falou assim, olha, não foi piadinha, não foi comentáriozinho, né? É assédio sexual. E aí a pessoa também, o pessoal lembrou que apesar do caso específico estar tratando de 3 vítimas, tinha outras 8 vítimas, totalizando 11 vítimas, mas para essas outras 8 vítimas o crime prescreveu. Né? Mas no total eram 11, né, que estavam envolvidas nesse tipo. E aí destacaram, falaram, ele é réu, Márcio é réu por assédio sexual, né, e que e vai ser julgado por isso. Então é um caso que vai gerar bastante repercussão. Né? E lembrando a todos e todas que este caso, desde as primeiras denúncias lá atrás, houve muita tentativa de descredibilizar as vozes das mulheres que estavam fazendo a denúncia. O caso acabou virando uma referência para muita gente que é da esfera machista, né, na internet, da machosfera, né, virou também referência, muita gente pegando o caso e transformando em bandeira, olha só, como coitado do homem, etc. Então o que acontece? É uma história que vai pegar pesado, é uma história que vai repercutir ainda, a juíza, como bem colocou o Walter, ela decidiu, ela falou assim, olha, o caso, ele é válido, né? Bora para o julgamento, né? Bora para o processo, quer dizer, e isso esse caso, e o pessoal comenta isso, pessoal que eu falei, ele pode, a depender do resultado, servir, né, como abrir jurisprudência para outros casos semelhantes, Fabiola. É isso. E a defesa continua jogando, segundo essas pessoas, com a prescrição, né, de tentar fazer com que os casos sejam empurrados com a barriga para acabarem não sendo analisados. Esse caso desse diretor, ele vai nessa linha, né, de uma pessoa que está numa posição hierárquica superior e se aproxima das vítimas. Essa é a acusação que ele sofre, né, dessas atrizes. Na denúncia, as 3 mulheres afirmam que ele se valeu dessa posição para se aproximar com elas, com a intenção de obter vantagem e também de favorecimento sexual. Ele nega isso, ele inclusive em um momento ele divulgou inclusive mensagens falando que era uma troca de conversas que acontecia dos 2 lados, enfim. O caso está lá, todos esses prints também sendo analisados pela Justiça, mas como disse o professor Mairovitch, a Justiça tem que analisar tudo isso e foi muito positivo a juíza dar sequência a isso e não arquivar o caso. Professor Mairovitch, agradeço demais. Fala, quer dar mais uma fala? Pode falar, professor Coisinha Mairovitch. só. Veja, a denúncia, quando é recebida, se faz um exame se tem justa causa, quer dizer, se tem elementos, se existem declarações, se existem testemunhos, se existem troca de e-mails. Então, essa causa, o juiz, quando recebe a denúncia, verifica, é justa? Esse pedido, essa causa de pedir de acusação, tem apoio em provas ou é uma coisa fantasiosa? Não, se verificou isso, que tinha apoio, por isso que se iniciou a ação penal. Por isso é que a juíza, já que teve justa causa, de repente não vai mudar pelo meio do caminho, não teve mais justa causa, vamos parar por aqui. Não, se vai analisar e julgar o mérito, ou seja, a responsabilidade de quem é acusado. Ele vai ser absolvido ou vai ser condenado. Se quiser discussão sobre justa causa pela defesa, pelo Ministério Público, impetra habeas corpus ao tribunal e não à juíza. Vai verificar se tem elementos, se tem suporte essa denúncia, se a causa era justa para virar um processo. É assim que funciona. Seria uma deturpação no meio do caminho e um grande escândalo, né, Sakamoto, tendo em vista tudo que você colocou e bem colocou, de todas as outras, das prescrições, seria o quê? Seria algo precipitado e um grande escândalo que, de repente, se trancasse tudo pela própria juíza que entendeu que havia justa causa.